Muito boa noite, estamos começando mais um programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Vamos debater vários assuntos políticos aqui no programa. Nós vamos debater sobre a situação do PMDB. Ainda está indefinido, não sabe, o próprio PMDB ainda não sabe quem será o seu pré-candidato ao governo do estado de Goiás. Vamos falar de Antônio Gomide, de Wanderlan Cardoso, vamos falar também, enfim, de Marconi Perillo, de Iris Rezende, Júnior do Friboi e outros nomes que, porventura, surgir como pré-candidato nas eleições de 2014. Vamos falar também sobre criança. Um fato me chamou muito a atenção, aliás, a mim não, chamou a atenção do mundo. Uma criança de 9 meses foi indiciada criminalmente em um país. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Para debater com a gente, para conversar sobre política, nós convidamos o jornalista Divino Olávio, ele que é presidente do Clube dos Repórteres Políticos do Estado de Goiás. E comigo na mesa, Ulisses Aesse. Divino, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui no programa mais uma vez. Prazer é todo meu, muito boa noite, Ulisses Aesse. Boa noite. Estamos aqui à disposição, um prazer sempre participar do seu programa. Tá certo, obrigado. Nós que temos prazer. Ulisses Aesse, boa noite. Boa noite, João Silvestre. Boa noite especial para você, telespectador do programa Canal Aberto aqui na PUC TV e também para o Divino Olavo, que está conosco aqui na bancada. Tá certo, pois é, Ulisses Aesse. A criança de 9 meses, seus parentes, uma criança de 9 meses, e os parentes deles foram acusados de tentativa de assassinato. Isso ocorreu lá no Paquistão. Gente, uma coisa incrível, né? O bebê Musa Khan, ele foi levado ao tribunal na cidade de Lahore, né? Vamos falar assim mais em português, pelo pai dele, a criança, e os parentes foram acusados de tentativa de assassinato contra um policial, depois que a família entrou em confronto com a polícia e funcionários de uma companhia de gás que tentava coletar contas atrasadas, né? A polícia registrou a acusação contra toda a família, inclusive levando um bebê dessa idade, e lá foi obrigado, inclusive, a colocar as digitais no processo, no Paquistão. Pode uma coisa dessa? E nós aqui debatendo exatamente a menoridade nesse nosso país. Então, isso aqui serve como alerta. Depois, na segunda vez que ele compareceu ao tribunal, o juiz liberou a criança, né? Claro, a lei lá no Paquistão parece que é só acima de 7 anos, e ele acabou sendo excluído desse processo. Agora, isso serve para um alerta para todos nós aqui no Brasil, que a menoridade penal, aquela que 17 anos, 364 dias, o cidadão não pode ser preso. Agora ele pode fazer tudo. Eu vi hoje nos telejornais daqui de Goiás, de Goiânia, que a polícia prendeu e apreendeu. Prendeu alguns marginais, 2 marginais, e apreendeu 4 menores. Para você ter uma ideia, muda-se inclusive o verbo. Prender e apreender, né? Menor se trata como apreensão. Ou seja, esses menores foram apreendidos porque estavam participando de um assalto, ou seja, de vários assaltos, inclusive há também a suspeita de uma tentativa de homicídio. Então, veja bem, Goiânia vive à mercê dessa bandidagem, ou seja, da criminalidade e da violência. Se você for pegar o Brasil também, da mesma forma. O que se discute hoje é só violência urbana. Telejornais, violência urbana. Então, se não houver, por parte dos políticos, uma atenção mais especial, ouvir o clamor popular, ou seja, que haja de fato uma diminuição, ou seja, que a menoridade passa a existir, que menores de 16, ou maiores de 16 anos, menores de 18 anos, passem também a responder pelas suas ações criminosas. Se não acontecer isso, não sei o que vai acontecer com o Brasil não, João Silvestre, Divino Olavo e telespectador. Até porque o que nós vemos hoje, há pouco, vamos dizer assim, há menos de um ano no Brasil, é um fenômeno totalmente estranho que também leva à violência, que é a chamada ação do justiceiro, ou seja, se o governo não trabalha, a própria população começa a fazer a justiça com as próprias mãos. Na sua opinião, Ulisses Aesse, qual seria a menoridade ideal? 12 anos, 14, 15, qual seria a sua idade? Nos Estados Unidos há uma variação muito grande, às vezes até de 10 anos, ou seja, até menor do que isso, pelo que me parece, não é? ou então próximo a 10 anos, em ordem crescente. Eu acredito que no Brasil, já que o jovem de 14 anos, ele já tem, por exemplo,
um certo discernimento das suas ações, ou seja, está frequentando colégio ou não, tem acesso à informação, eu acredito que deveria ser com 14 anos, no mínimo 14 anos. Divino Olavo, sua opinião? Olha, eu concordo com o Ulisses Saes, que diz respeito à necessidade da redução da maioridade penal no Brasil. Porque do jeito que está, é impossível falar em solução para o problema da criminalidade, do combate com eficaz, de forma eficaz aí do combate aí da criminalidade. Tem que se reduzir. Há uma discussão, há um receio por parte de alguns segmentos no país de que estaria punindo, de que essa não seria a solução para os problemas aí da violência. Mas eu acho, eu sou favorável, entendo que sim, acompanho, não sou um estudioso com muita profundidade nesse assunto, mas é o seguinte, acompanho com muito interesse o noticiário, leio um pouco sobre isso, tenho uma formação jurídica também, então eu entendo que tem que se fazer alguma coisa, até porque é o seguinte, se a sociedade não faz de forma institucionalizada, certo? O que está acontecendo hoje? Esses menores de 18 e maiores de 14, 16 anos, eles estão sendo usados aí de várias formas aí por bandidos, por pessoas que estão tirando proveito da situação, né? Falando assim, você vai ali, mata, rouba, porque com você não acontece nada, não é? Então é o seguinte, precisa se colocar um fim nessa questão aí. E o Brasil tem uma dificuldade muito grande, né, para fazer qualquer mudança nessa área. Mas eu acho que esse processo, essa discussão vem amadurecendo e nós estamos caminhando para uma mudança significativa nessa parte em breve. Eu acho que não vai se demorar muito e eu acho que talvez 14 anos, ainda não, mas eu acho que maiores de 16 e menores de 18, sim, eu acho que deveriam ser responsabilizados criminalmente pelos seus atos, porque eles têm consciência do que fazem. O jovem de 16 anos de hoje, na sociedade de hoje, ele não é mais, não tem como se comparar com aquele jovem que não tinha informação nenhuma nessa mesma faixa etária há 10, 30 anos atrás, né? O pessoal lá do interior que não tinha acesso à informação, que não tinha internet, não tinha telefone, não tinha muitas vezes nem televisão, né? Hoje ele já tem consciência, hoje já vê tudo consciência, aí, né? Grande parte desses jovens hoje tem instrução, né? Sabe ler, sabe escrever, sabe assimilar uma informação, entender o que lê, o que ouve, não é? Então é o seguinte, se tem condição para isso, se tem essa capacidade, inclusive de votar e até de tirar a carteira de habilitação para dirigir automóvel na rua, por que não tem condição para responder pela criminalidade, ser responsabilizado criminalmente pelos seus atos? Eu acho que tem, não pode continuar desse jeito. Eu já penso de uma forma também, igual vocês pensam, mas eu tenho uma maneira de pensar, é o seguinte, cada crime, cada tipo de delito, ele tem que ser considerado. Por exemplo, todos sabemos, e desde criança, todo mundo sabe que um revólver foi feito para matar. Lógico. Né? Toda criança sabe disso. Tanto é que quando dá um revólver para a criança, a primeira coisa que ele vai fazer é o gesto do tiro. Dá o pei. Né? Ele já vai dar o pei ali, como diz o Ulisses. Quando eu era criança, eu brincava de cowboy, porque nós brincava de estilingue, fazia revolvinho e brincava de cowboy naquele tempo. Então, eu já tinha consciência que ia atirar no outro para matar. Então, o tipo de crime que tem que ser responsabilizado, porque quando ele vê que alguém morreu, ali ele está tirando uma vida. Então tem que ser um crime, tem que ser punido de acordo com a consciência daquele jovem. Então tudo tem que ser feito, né? A lei tem que existir, como ela já existe, mas tem que dar a brecha das punições. Eu acho que não é a menoridade penal que está errada. Eu acho que é a pena que está errada. Então até 18 anos você tem que ficar internado por 3 anos, está errado. Se ele cometeu um crime de violência, ele tem que levar 25 anos, ele pode ser menor, 30 anos, pena de morte. Para você ter ideia, não é menoridade, é a lei que está sendo errada. Essa notícia que eu falei aqui, mencionei aqui no início, falando que a polícia prendeu uma quadrilha,
de menores e 2 maiores. Ou seja, um deles, João Silvestre, telespectador Divino Ronaldo, um deles cometeu o crime um dia depois que ele saiu da pena, ou seja, da pena alternativa. A alternativa dele, ou seja, de 3 anos, ou seja, um dia depois ele já estava praticando o crime. Então não adianta, você tem que ser mais rigoroso. Então, eu acho que não precisa mexer na menoridade. Tem que aumentar a punição. Você tem 17 anos, você matou uma pessoa para roubar, então você vai pegar 25 anos de cadeia. Você pode ter 17, mas sua pena será de 25. O que está errado é esses 3 anos. Os 3 anos é que está errado. É uma variação, certo? Então tem que haver uma variação. Você também não pode falar, um menino de 14 anos roubou uma laranjinha ali, ou um refrigerante, vamos tacar ele 3 anos? Ninguém vai dar 3 anos para ele, porque ele roubou uma laranjinha. Ele vai ter outro tipo de punição. Mas aquele que matou e que tirou a vida de alguém tem que levar uma punição maior. Então, o que está errado é a penalidade, não é a idade menor. Agora, João, tem uma questão que é o seguinte, a solução para o problema da criminalidade, da violência, que realmente não passa só por uma coisa, né? Não é só por questão, né? Não é só pela redução da maioridade penal, não é só tem um conjunto de fatores que precisa ser alterado. Só para você ter uma ideia. Você tem ideia de quantas pessoas, de quantas ordens de prisão tem hoje na delegacia de captura aqui em Goiás? Deve ser. Não cabe nas cadeias de Goiás. Acima de 12 mil. Verdade. Vamos fazer o seguinte, vamos debater esse assunto aqui mais um pouquinho depois do intervalo comercial e vamos falar de política também daqui a pouco no programa Canal Aberto. Até já já. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui da PUC TV, na NET Canal 20, também pela internet. Olha, gente, estamos falando de um assunto muito sério que é a menoridade penal. Daqui a pouco nós vamos debater a política, mas ainda pegamos aqui o assunto, a resposta do Divino. Existe muita gente condenada no Brasil, como disse o Divino, mas poucas cadeias para se cumprir. Criaram agora a tornozeleira eletrônica, parece que funciona. Teve um outro caso, até esses dias eu fiz um comentário no rádio, quando me disseram, a tornozeleira eletrônica não está funcionando. Eu falei, claro que está, ué. São 400. Se 4 ou 5 voltou a cometer o crime, o índice é bem baixo, muito, né? Parece que foi comparado com o normal, não é isso? Então, está funcionando. Agora, como você disse, o problema maior também é como fazer falta de essa cadeia. punição. Não tem cadeia para todo mundo também. A delegacia estadual de capturas aqui em Goiás hoje, ela deve ter aí acima de 12 mil ordens de prisão, certo? Ordem, sentença, né, julgada. Então é o seguinte, dá para prender esse povo tudo? Não dá. Não tem espaço. Vai colocar onde? Né? Não vai prender todo mundo. Muita gente vai ser preso quando? Mas o grande problema é que essa discussão que deveria ser feita pelo Congresso Nacional e toda a sociedade, ela deveria, inclusive, discutir essa questão. Ou seja, não é a questão de você apenar uma pessoa e colocar ela trancafiada ali também, até porque não resolve. Você vai criar sindicatos dos crimes, você vai criar escolas da violência também, da própria criminalidade. O problema é o seguinte, é você encontrar uma forma de sentenciar essas pessoas e a sociedade participando também. Porque agora, não adianta, da forma como está muito cômodo para as nossas instituições. O Ministério Público coloca a polícia dele, é contra todo tipo de, por exemplo, de redução de maioridade penal, senta ali naquela posição dele, não é? As entidades dos direitos humanos também se potencializam no discurso contra a redução da maioridade penal. Os políticos nossos, os legisladores nossos, os próprios setores do judiciário, ou seja, não há uma unanimidade em relação a isso. Mas enquanto essas pessoas, essas instituições que deveriam mudar, deveriam sentir o clamor, a cultura popular daquela época, ou seja, daquele momento, e fazer essas mudanças necessárias, resolvem fazer o contrário, ou seja, deixar a coisa como está, de forma a chegar de forma insustentável. Tanto é que você vê hoje, você vê as manifestações populares, elas clamam pela maioridade, pela redução da maioridade penal. Se você for fazer um plebiscito, se você for fazer uma discussão no Brasil hoje, pode ter certeza absoluta que há uma maioria amplamente assim, maior, amplificada, de pessoas que querem essa redução da maioridade penal. Agora, veja bem. Se colocar no plebiscito aí, passa. Lá no Congresso tem uma influência grande desse segmento, do segmento dos direitos humanos, né? Dessas organizações sociais, né? Os segmentos aí que defendem os menores, né? Até então, porque quem não foi vítima da violência,
Quem não foi vítima da violência, pode ter certeza que vai ser vítima da violência. Qualquer hora pode acontecer. Qualquer hora acontece. Agora, eu acho que o grande problema no Brasil, aliás, é um problema mundial hoje, né, em todos os setores, mundial não vou dizer, mas na maioria dos países, são as drogas. As drogas é um problema que tem que ser combatido lá na fronteira. Né? O governo tem procurado combater, tem procurado apreender, mas todo dia aprende toneladas de drogas aqui no estado de Goiás, no Brasil. A Polícia Federal tem tentado, mas é preciso prender ainda mais. Eu vou fazer uma pergunta só para você. Você já foi vítima de alguma tentativa de assalto, tudo? Não, graças a Deus não. Pois é, eu já fui várias vezes, eu já levei até tiro. Então, veja bem, a criminalidade, para mim, ela é insustentável. Para mim, que já foi vítima, é insustentável. Se você for fazer uma pesquisa hoje com o seu vizinho, você vai ver que o seu vizinho já foi vítima de assalto, de roubo. Nesse ponto então, aí, eu até não fui... Entrar na minha casa, levaram uma geladeira com 2 metros de altura, levaram poltrona, levaram roupas, isso aconteceu. Agora, eu, vítima mesmo, não, eu já fui vítima quando eu cheguei, né? Já tinha acontecido. Tive né? um carro arrombado. Né? Agora, a da violência, graças a Deus, não. Agora, Ulisses, todos os crimes, aliás, pelo menos 70% dos crimes aqui no estado de Goiás, no Brasil, estão relacionados com as drogas. Se você contrata uma criança, você não pode contratar uma criança para trabalhar menor de 14 anos, porque é crime. Né? Uma pessoa menor de 18 anos não pode ser preso, e se você contratar, você vai ter que ter determinadas regras e tal. Mas o traficante contrata em troca de nada, né? Porque a maioria... As mulas, gente, né? olha, preste atenção, você telespectador, vocês aqui da mesa, todos os programas policiais. A polícia prende, e quando prende, todo mundo está de chinelinha e de bermudinha dessas baratas tectel. São pessoas paupérrimas, pessoas pobres que estão ali vendendo um pouquinho de droga aqui, um pouquinho de droga ali. E o grande traficante não pega. A Polícia Federal pega vindo 700 toneladas, quilos, sei lá, 2.000 quilos, mas nunca pega o dono da droga. Nunca pega. Pega o caminhoneiro, coitado, que às vezes pegou aquele frete lá no desespero. Nem sabia que às vezes nem sabia que tinha. Pega a coitada da mulher paupérrima lá, que vai ganhar um dinheirinho extra para poder servir de cavalo, mula, né? Para poder trazer as drogas, mas o traficante ninguém pega, porque ele fica no lugar privilegiado, né? Então é complicado. E o grande negócio não é combater, não adianta o governo querer que a polícia militar combata lá na vila, lá no ela bairro. Prende, não adianta. Alguém vem e solta, porque o sistema é desse jeito. Agora, uma coisa você pode escrever, você telespectador, você é autoridade política, você é autoridade empresarial, autoridade de toda forma que seja. As coisas não vão continuar acontecendo do jeito que estão acontecendo. Demora 1 mês, 2 meses, 3 meses, a população vai se revoltar a ponto de colocar fogo nesse país. Não adianta, está insustentável o índice de violência que acomete o Brasil, ou seja, que vitima famílias e famílias de pessoas inocentes. Ou seja, em Lusiânia, assassinaram um pobre trabalhador, ou seja, 2 bandidos, chegaram numa lotérica de forma covarde, brutal, meteram a bala na cabeça de um pobre trabalhador. Ou seja, até agora a polícia não tem isso de quem cometeu esse crime. Provavelmente menores. Se ele tiver 17 anos e 8 meses, meses, provavelmente menores. Que bateram, espancaram o rapaz, aqueles 2 covardes ali, vão ficar só 3 anos. 3 anos. 3 anos ele sai. Rindo das autoridades, rindo da sociedade. 3 anos ele fica lá, depois sai, vai praticar outros atos, vai matar mais gente do bem, gente de família, rapaz trabalhador. Então é preciso mudar, Luiz. Não é, eu continuo com essa ideia. A ideia é minha. Não é a menoridade que tem que mudar. Tem que mudar a penalidade. A pena. Muda a pena. Em vez de 3 anos, 20, 10, 15, de acordo com o que é aplicado nos adultos. Agora, porque menor de 18 anos tem que ficar só 3 anos lá de boa. Não adianta. O crescimento assustador da criminalidade nesses últimos anos, no meu entendimento, está levando a sociedade a chegar a uma conclusão dentro de pouco tempo. Acho que isso vai acontecer. É o seguinte, é que a segurança pública não deve continuar sendo apenas responsabilidade dos governos estaduais. O governo federal tem que assumir boa parte da responsabilidade nessa questão da segurança. Os governos municipais também, Divino. Também. Porque os governos municipais não têm. Não, o governo federal você pega, por exemplo, dinheiro, né, Ulisses? Não, mas você pega a Prefeitura de Goiânia. Vamos citar o exemplo da Prefeitura de Goiânia. Não tem a sua guarda municipal?
não tem seus agentes na Secretaria Municipal de Trânsito? Ou seja, não tem um exército de pessoas. Se você for analisar o exército de pessoas juntando a Secretaria Municipal de Trânsito com a Guarda Municipal, você vai ver que tem quase que 1/5 dos policiais militares hoje em todo o estado de Goiás. Eles já estão desempenhando um papel na proteção das praças, prédios públicos. A Constituição ainda não permite, né? Que eles andem armados. Exatamente, mas que eles se eu andem cumprir armados. Mas essa precisa ver essa mudança. aí, Mas eu entendo o seguinte, é que importante. eu acho que precisa ver Tem uma cidade aqui de Goiás, eu acho que é senador Canedo, que está discutindo a Secretaria Municipal. Eu acho que é senador Canedo. É, senador Canedo. Secretaria Municipal de Segurança Pública. Então, veja bem, será que você tem que chegar em pleno século XXI, mês de abril do ano de 2014, para ver que a violência está grande, está ceifando pessoas, vidas de pessoas extremamente honestas, enquanto que os marginais estão aí livres, leves, soltos aí, tranquilo aí, rindo das nossas caras, ou seja, praticando mal, e você pedindo, clamando para o governo mudar, e o governo não muda a situação. Será que vai ser o povo que vai ter que fazer isso? Será que esses linchamentos que o povo está fazendo não é um indício de que essas mudanças estão vindo de forma errônea, mas estão vindo do próprio seio popular? É completamente errado também linchar uma pessoa sem que a gente tenha a certeza, né? Porque isso está acontecendo aqui na Argentina, né? Nós sabemos que isso é errado. Não, isso quando vem uma onda mundial. Isso é muito ruim. Agora, o ideal não seria isso. O ideal justamente, seria João, exatamente a prisão e a punição do elemento. Justo, João, mas quando você não confia mais nas suas instituições, você acha que o povo confia nas instituições que ele tem? Não confia. Está complicado. A situação sempre foi e vai continuar complicada porque é uma questão, primeiro, é preciso investir melhor o dinheiro que vem, né, dos impostos. Isso é necessário, nós sabemos disso. Você vê o seguinte, melhorar a educação também. E você vê que a questão da criminalidade, ela não está ruim e aumentando o crime somente num estado. É no país todo. É do Acre a São Paulo, né? A coisa está ficando cada vez mais complicada. Então é o seguinte, o que a gente percebe no dia a dia é o seguinte, a falta de estrutura, de aparelhamento dos órgãos estaduais, das municipais. Então é o seguinte, o governo federal vai ter que participar de uma forma mais efetiva. Domingo passado, porque senão não vai ter como resolver o problema. Domingo passado, um conflito normal, desse que podia ser normal, briga de trânsito, provocou a morte de uma senhora de 41 anos, deixou o marido gravemente ferido, já recebeu alta médica, mas levou, acho que foi 3 tiros. A filha de 12 anos presenciou todo o ato de violência, uma briga de trânsito. E o pior de tudo, que quem praticou está solto, né? Está entre a gente. Então eu acho que é questão de honra, de responsabilidade da própria Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Polícia, da Guarda Municipal, de quem quer que seja, a própria sociedade, se souber quem foi, denunciar, que use os telefones, os meios de comunicação, os meios convenientes para denunciar esse tipo de criminalidade. Ou seja, mas o que adianta você denunciar? Onde você vai colocar essa pessoa, Divino Ronaldo? Se os presídios estão lotados. Estão lotados. Os bons advogados estão aí. Esse é o grande problema. A legislação é um conjunto estrutural que tem que se fazer, uma revolução estrutural de educação, começar pela família, dar mais apoio para a família hoje anda muito desestruturada. Como é que você coloca uma criança para ficar o dia inteiro dentro de casa, uma criança de 8, 10 anos de idade, ficar dentro de um barracão, muitas vezes tem até uma telha ternite, é insuportável ficar lá dentro. Como é que você vai fazer? Deixar essa criança lá? Essa criança tem que ir para algum lugar, tem que ir para uma escola integral. Então, a base tem que ser começada lá de baixo, para que quando chegar a uma certa altura, a pessoa ter consciência daquilo que deve acontecer. A educação, a estrutura familiar, a estrutura governamental, nós precisamos de fazer uma nova estrutura no país e no mundo, porque a coisa não é só aqui no Brasil. Falar mal de Goiás é fácil, falar mal de São Paulo é fácil. Agora, e os outros países, como é que está? Onde tem ser humano, tem deficiência. Precisamos dar uma nova metodologia de vida para a população. Mas nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20, também você ouve e vê pela internet, conversando com o nosso presidente do Clube de Repórteres Políticos do Estado de Goiás, Divino Olavo. Vai ter festa daqui uns dias, né, Divino? Vai ter uma festa aí? Estamos pensando aí já, agora logo depois da Semana Santa, vamos marcar
já a eleição do político do ano de 2013, porque nós fizemos no final do ano 2012. passado de 2012, né? Então nós vamos fazer agora a de 2013. Então nós vamos marcar logo após a Semana Santa. Tá certo, vai mudar muita coisa, né, Ulisses? Porque esse ano de eleição mexeu com muita gente. Olha, Antônio Gomide saiu da Prefeitura de Anápolis para ser candidato ao governo do Estado de Goiás. Por enquanto ele é pré-candidato. O PMDB está dividido aí na situação polêmica. Hoje ninguém aposta nada nesses dois candidatos, quem é que ganha, quem é que não ganha. Uma disputa ferrenha interna dentro do partido, para ver primeiro quem é o candidato, para você ver a dimensão que está tomando as eleições de 2014. O governador Marconi Perillo não se posicionou ainda com relação à pré-candidatura, deve acontecer no mês de maio, final de maio, por aí. Até eu acho que, na minha opinião, ele está correto. Depois nós vamos ver a opinião do Ulisses também, do Divino Olávio. E o Vanderlan Cardoso já escolheu também o seu pré-candidato a senador, quer dizer, senador, candidato a senador e candidato a vice, praticamente não tem nada ainda definido, pouquíssima definição, exatamente porque os partidos ainda esperam uma união dessa oposição para enfrentar aí possivelmente o pré-candidato à reeleição, governador Marconi Perillo. Agora, vamos primeiro colocar aqui a situação de Gomide, ele que saiu pré-candidato lá em Anápolis. Marconi perdeu, segundo as informações. Um jornalista acha que a saída do Gomide lá para o Marconi não é boa, né? Mas a separação do Iris Rezende também, se for Iris Rezende Machado, vamos trabalhar nessas duas hipóteses. Enfraquece a pré-candidatura de Marconi Perillo, na sua opinião? A candidatura de Gomide, caso se confirme, né, ao governo do Estado, ela prejudica, sim, o desempenho de Marconi Perillo lá em Anápolis, porque Marconi sempre foi muito bem votado na cidade de Anápolis. Sempre foi mais votado lá, né? Sempre foi mais votado, né? Ele teve, na última eleição, quase 80% dos votos lá na cidade. Mesmo com o Gomide sendo prefeito, né? Então, mas se o Gomide fez uma boa administração em Anápolis, se ele sair candidato a governador, evidentemente que ele vai certamente ter uma votação muito boa lá. Lá e então, a votação de Marconi perde espaço lá em Anápolis. Perde espaço em Anápolis com a candidatura de Gomide. Eu acho que e em perde, Goiânia, sim. na sua opinião, se o Iris foi escolhido, o Marconi, que cresceu muito aqui em Goiânia, pode perder também espaço aqui? Eu acho que a candidatura, se Iris Rezende for indicado candidato no PMDB, no governo, evidentemente que ele vai tirar muito voto em Goiânia. Ele tem uma força grande em Goiânia, foi prefeito aqui por 3 mandatos, né? Agora, por último, 2 mandatos consecutivos. 1 mandato e meio, né? Exato, 1 mandato e meio, né? Então, o que acontece? Eu acho que Iris tira muito voto aqui, mas Marconi está investindo muito também em Goiânia. Por exemplo, uma região onde o PMDB sempre foi o dono dos votos, a região lá no noroeste de Goiânia. O governador Marconi Perillo está construindo agora o Hugo II, então chamado Hugo II, um hospital imenso, né? Maior do que o Hugo aqui do setor Pelourinho do Vigo. Isso eu já ouvi dizer que pesquisas que estão sendo feitas lá naquela região estão mudando completamente o panorama político lá da região em relação ao governo do Estado. Momentaneamente. Está mudando. Certo. Por quê? Por causa desses investimentos públicos. O governador está investindo também na construção do Centro de Excelência aqui na Avenida Paranaíba, que vai ser uma obra também de boa repercussão aí na cidade. Tem viadutos, obras importantes aqui na região da cidade de Goiânia. Então, com esses investimentos, é bem provável também que haja um crescimento de Marconi aqui na capital, mas se em Iris não sendo candidato a governador, certo? Se for confirmado talvez o Júnior do Friboi como candidato, aí eu acho que o Marconi cresce a sua probabilidade de obter uma votação maior aqui em Goiânia. Você quer falar de Você acha que o adversário maior aqui... Não vou dizer que ele ganha em Goiânia, não, porque a capital é sempre meio complicado. Mas o adversário mais forte, na sua opinião, então, é Iris Rezende. Em Goiânia? Em Goiânia, sim. Em Goiânia, Iris Rezende é o maior principal. Se bem que o eleitorado também de Goiânia é meio rebelde, né? Todos nós sabemos, ele é meio oposicionista, tanto é que
atual gestão é do Partido dos Trabalhadores, né? O PT já ganhou as eleições o governo aqui várias vezes. Então o PMDB já governou a prefeitura de Goiânia algumas vezes, não é? Se você for pegar, assim, fazer uma análise depois da ditadura militar, assim, depois que houve uma redemocratização, mas você vai ver que o PMDB administrou bem a prefeitura de Goiânia, o PSDB administrou bem a prefeitura de Goiânia e o PT também administrou bem a prefeitura de Goiânia. Um pouquinho mais deficitário, mas administrou pelo menos 3 mandatos, né? Paulo Garcia, Pedro Wilson e Dacia Corse. Então existe uma determinação da capital o seguinte, de abrigar intelectuais, acadêmicos, professores, empresários, pessoas assim com um nível cultural um pouco mais elevado, tudo porque aqui tem várias academias, várias universidades, várias instituições assim de educação, de cultura e assim por diante. Todos os núcleos urbanos, assim, essas grandes metrópoles, geralmente tem assim uma maior, vamos dizer, satisfação em relação a esse núcleo intelectual e até cognitivo mesmo. E há um discernimento maior. Então, veja bem, já que há essa, por exemplo, esse equilíbrio, essa moderação entre PSDB, entre PMDB e PT, provavelmente, quem vai ganhar com isso daí? Nenhum dos dois. O Luiz vai ter uma votação boa aqui em Goiânia, se ele for candidato do PMDB. Antônio Gomide, se vier para cá também, com o pessoal do PT, pode ter que ter uma gestão, assim, consiga uma votação boa, não se vinculando ao atual prefeito Paulo Garcia. O prefeito Paulo Garcia tem feito umas derrapadas na prefeitura, na sua gestão. Se ele conseguir melhorar, pode ajudar, inclusive, a candidatura do candidato do PT. Porque se continuar desse jeito, ou seja, com uma gestão assim, com um monte de problemas, pode acabar interferindo e prejudicando o Antônio Gomide. E o outro, o Marconi, também, que tem investido de forma bem célere em relação a muitas obras. Ou seja, então, veja bem, a capital está dividida. Antônio Gomide pega o 3º maior colégio, vamos dizer, que é Anápolis. Segundo, Goiânia. Segundo. Não, é Aparecida. Segundo é Aparecida? É Aparecida, a segunda maior cidade de Goiás é Aparecida. A primeira é Goiânia, aí depois vem Anápolis. Então, veja bem, o que acontece? Acontece que ele já tem uma boa votação em Anápolis, vai pegar uma boa fatia em Goiânia e pode melhorar. E quem sabe se fizer uma gestão de enraizamento, ou seja, na sua candidatura ao governo do estado de Goiás, pode ser o azarão aí nas eleições de outubro. Agora, com relação à candidatura do prefeito de Antônio Gomide, eu gostaria de fazer uma observação aqui, é o seguinte, eu vejo o prefeito Gomide hoje falando que é candidato, que o momento de composição com o PMDB é página virada, que passou. Eu não vejo a coisa bem assim não, viu? Por quê? Eu vejo que já mudou. Eu vejo que mudou, mas é o seguinte, mas eu vou colocar uma questão para você aqui, é o seguinte, esse favorzinho que o PMDB nacional fez para o presidente Dilma, de fulminar a CPI da Petrobras lá no Congresso, em algum momento o PMDB vai mandar a fatura. Certo. Vai mandar a conta. Eu acho que vai ser até junho no máximo. E aí, 5 estados brasileiros, parece que o PMDB está de olho em 5 estados brasileiros, ou seja, quer lançar a cabeça numa coligação. E pelo que eu li, em matéria da imprensa nacional, se não me engano foi na Folha de São Paulo, no estado de São Paulo, Goiás estava no meio. Está no meio, Goiás está no meio. Então é o seguinte, é possível, nós não podemos descartar essa possibilidade de que o PT em Goiás tenha que abrir mão em favor da unidade nacional do PMDB. E é para ajudar a pagar essa conta aí. Que o João Silvestre e eu, nós conversamos aqui, entrevistamos o prefeito, na época prefeito, Antônio Gomide, e até nos bastidores eu conversei. Não, prefeito, mas o senhor, quem sabe o senhor deixa a prefeitura lá, um acordo, o senhor pode, vamos dizer, quem sabe ganhar um ministério. Falando, não, eu não quero ministério, ele quer ser candidato ao governo de Goiás. Veja bem, para você deixar a prefeitura da segunda maior cidade, eu acho que não é a segunda maior cidade de arrecadação, mas eu acho que é a segunda em arrecadação e eu acho que eleitor também. Mas se for a diferença nós podemos lembrar disso aqui é o seguinte, se for Iris Rezende, na hipótese de ser Iris Rezende o candidato aqui, certo? O Iris diz que tem um compromisso da direção nacional do PT de compor com ele aqui. Certo? Isso ele diz publicamente há poucos dias. Se for o Júnior do Friboi o candidato, o que vai acontecer? Você acha que o Júnior, a candidatura do Júnior é filho sem pai por aqui? Não é não. Júnior, para entrar no PMDB, ele articulou
com Michel Temer, vice-presidente da República, mas eu que tenho está comandando essas articulações das seguinte, composições Michel com o Temer PMDB. e o PT. Eles falam que foi o Michel Temer e o ex-presidente Lula que articularam a candidatura do Friboi. Há muitos meses, ou seja, há trocentos meses atrás, não decolou a candidatura do Friboi. Então, se não decolou a candidatura do Friboi, você tem que colocar uma outra pessoa. Provavelmente pode ser que achem que o Íris não venceria as eleições junto ao Marconi, porque já perdeu 2 vezes. Então, foi uma nova alternativa. Colocou o Antônio Gomide, que pode ser um azarão. Ou seja, eu acho que vai depender muito do desempenho desses 3 nomes nas pesquisas daqui até o meio de Você falou certo, uma coisa, João, certo. falou certo, 3 nomes, ou seja, a gente discute, como se fosse tudo assim individualizado, mas são 3 nomes contra 1. Ou talvez 4, não diria 4, não sei se o Vanderlan está com essa força toda por enquanto. São 3, Júnior do Friboi, Antônio Gomide e Íris, para ver se consegue vencer quem? Marconi Perillo. Nós não podemos esquecer também, Silvestre, é o seguinte, aqui o ex-presidente Lula, né, faz qualquer coisa, dizem que faz qualquer negócio, politicamente falando, para derrotar o governador Marconi Perillo aqui. Se ele chegar à conclusão que a oposição precisa se unir aqui, para derrotar Marconi, certo? Ele vai sim trabalhar pela a união aqui, a unidade, ou seja em torno de Íris, ou de Júnior do Friboi, ou quem quer que seja, vamos seguinte, mas ele vai trabalhar pela unidade aqui, porque se ele se convencer de que a divisão das oposições aqui fortalece Marconi, certo? Ele vai trabalhar, evidentemente, pela unidade dos partidos de oposição já no primeiro turno. Então começa agora, porque essa divisão tem favorecido e favorece muito. Aqui, olha, o assunto é interessante demais, eu acho que o Vanderlan Cardoso está aí, está vivo, está firme, né? É uma candidatura competitiva também, todos os candidatos são competitivos, mas daqui a pouco, depois do intervalo comercial, nós voltamos a falar sobre esse assunto aqui no programa Canal. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20, também pela internet. Eu falava da força também do Vanderlan Cardoso. Olha, o Vanderlan Cardoso já teve uma boa votação na última eleição, mais de 500 mil votos, está no páreo com o PSD, já lançou inclusive o pré-candidato ao Senado, que é o doutor Avilmar, né? Então, eu acho que o Vanderlan, olha, nós temos candidatos competitivos nessa eleição, todos os candidatos têm chance, todos os candidatos são competitivos, com mais ou menos, devido à estrutura partidária, devido à estrutura financeira, mas é uma eleição em que nós temos aí, o eleitor vai ter 4 opções, por enquanto, né, porque vai surgir novos candidatos, tem o Vanderlan Cardoso, que vem forte, porque ele vem com a Marina, né, a Marina Silva, vem com o Eduardo Campos, presidente da República, estão bem nas pesquisas aí, disputando com Dilma, disputando com Aécio Neves. Então, é uma chapa competitiva aqui no estado de Goiás, nós não podemos menosprezar de maneira nenhuma a força do Vanderlan Cardoso. Tem o Antônio Gomide, que para mim é um candidato muito forte, mas que pode, eu vou dar a minha opinião, viu, Ulisses? Lógico. Se o Íris vencer essa parada no PMDB, o Antônio Gomide não é radical. Ele é firme. Ele falou aqui no programa 2 vezes que é pré-candidato, que quer ser candidato a governador, mas é um político inteligente, é um homem que sabe realmente fazer política, tanto é que chegou à prefeitura de Anápolis, não foi à toa, conseguiu 90% lá, né, de aprovação também, não foi à toa. Ele é um articulador, tem um irmão que sabe articular política muito bem, que é o Rubens Ottoni, e não podemos descartar essa possibilidade de unir com eles. Unir com Íris Rezende Machado, se o Íris for vencedor. Isso eu não descarto de maneira nenhuma. Tanto é que o PT está quietinho, não falou nada de candidato a senador, não falou nada de candidato a vice, porque está aguardando. Silvestre, eu gostaria o Antônio Gomide aceita até essa hipótese. Eu já ouvi nessa entrevista. Só que ele aceita essa hipótese no segundo turno. Eu gostaria de ler sobre o Vanderlan Cardoso, eu vejo a candidatura do Vanderlan da seguinte forma. É uma candidatura forte individualmente. Ele é forte individualmente, está bem colocado nas pesquisas. E o seguinte, mas falta a ele a estrutura partidária. Ele não tem uma boa estrutura partidária. Hoje ele é candidato do PSB, mas o PSB ainda é um pequeno partido em Goiás. E sem estrutura.
né? Não tem representação em grande parte dos municípios, porque é o seguinte, não adianta um candidato a governador ou a presidente da República, ele chegar, faz uma grande mobilização numa cidade, né? E ele vai lá e sobe no palanque lá e faz um discurso lá para 5 mil pessoas, 10 mil pessoas. Se quando ele terminar ali, ele entrar no avião para ir para a próxima cidade, ele tem que ter uma estrutura partidária ali para dar sequência no trabalho dele, porque senão os outros vão desmanchar o trabalho dele uma semana depois. Vai depender muito do discurso. E ele não tem, a gente observa que falta para o Vanderlan. Né? Nesse momento, ele pode até conseguir, daqui até junho, mas nesse momento falta a ele essa estrutura partidária. Ele não tem, assim, um bom número de partidos que tem peso. Você falou correto, ele tem 2 bons nomes por trás dele, ou seja, que é Exatamente. A Marina Silva e o Eduardo Campos. Só que essa estrutura o PSB até hoje não conseguiu fazer em Goiás. Mas vai ter pouco tempo de televisão. Divino, né? Essa eleição, né? Senhores telespectadores, Ulisses, Divino, eu acho que essa eleição ela vai ter uma característica um pouco diferenciada, porque nós vamos ter uma rede social muito forte. Certo? E o dinamismo com que as notícias circulam na internet e vai para a rua é muito grande. Então, o que ocorre é o seguinte, eu não estou defendendo a candidatura do Vanderlan, pode ser a do Vanderlan, pode ser a do Antônio Gomide, que também não tem uma boa estrutura partidária no interior, mas dependendo do discurso que for colocado pela base do governo, pelo PMDB, que são as duas correntes mais fortes aqui em Goiás, dependendo do que eles colocarem no mote de campanha, das acusações, das brigas que vão ter, né, de palanque, muita coisa, esses candidatos que estão correndo por fora podem surpreender, entendeu? Mesmo não tendo uma grande estrutura partidária. O que aconteceu com a Marina Silva, a nível nacional, com mais de 20 milhões de votos, sem estrutura no PV, né, Ulisses? Lógico. Um partido que não tinha estrutura partidária, obteve 20 milhões de votos. Num estado como o nosso, tudo pode acontecer. Agora, o que foi comentado aqui pelo Dalmite Farias, e o que a gente pensa é que essa eleição vai ser uma eleição muito pesada em termos de discursos, de acusações, de agressões aí que pode surgir através de um ou outro candidato, até a deputado, né, pode partir por esse lado. Num bolo, se tiver boas facas, ou seja, boas vontades também de comer aquele bolo ali, provavelmente a fatia será quase do mesmo tamanho. Né? Se tem 4 pessoas querendo comer um bolo, com vontade de um bolo lá, o bolo é aquele ali, provavelmente cada um vai querer pegar a sua parte boa. Então, se houver 4 candidaturas fortes aqui em Goiás, pegando a do Vanderlan, pegando a do Íris ou do Friboi, a do Antônio Gomide e a do Marconi, essa divisão pode ser que ela seja assim um pouco equilibrada. Então, por exemplo, que se tiver um pouquinho mais de voto, pode conseguir ir para o segundo turno, não é? E o outro, e puxando o outro, o segundo mais votado ali. Aí as combinações deverão ser feitas no segundo turno. Mas provavelmente, pela força do Vanderlan, que já teve nas últimas eleições mais de 500 mil votos, né? O Marconi, que conseguiu se eleger várias vezes, é a 4ª tentativa dele, pode ser eleito pela 4ª vez, se tornar o governador que mais governou Goiás até hoje em toda a história. Se você for pegar o Antônio Gomide, que a força, a determinação do PT em querer zerar Marconi assim, de vez, liquidar de vez ele nessa tentativa de ser governador de novo de Goiás. Então você vê que há uma tendência muito grande desse equilíbrio aí, dessa votação. Eu só acho uma coisa, Divino. O candidato que colocar ódio na campanha ou no discurso vai perder a eleição. A população não gosta disso. Não gosta disso. A população quer discurso alguma coisa leve. A população quer uma solução leve. Quer mostrar soluções, porque a população está sofrida e cansada de muita coisa, né? E não vai querer essa briga, essa violência, essa pregação de político. Aliás, os políticos, eu já falei isso aqui no programa Canal Aberto, nós já falamos que os políticos perdem muito com essas acusações. Nós falamos isso aqui muitas vezes, né, Ulisses? Que as acusações, um fala mal do outro fala mal do outro, acaba denegrindo a imagem de todo mundo. Eu acho que tem que criar um projeto político inteligente, né, para poder cativar esse eleitorado, para dar esperança para esse povo, porque a população está precisando de ter esperança, motivação.
Eu lembro na época dos militares, quando eles contrataram algumas duplas, alguns compositores, para elevar a autoestima do povo brasileiro. Então, o eleitor precisa estar com a autoestima elevada. Né? Nós temos já uma Copa do Mundo... Mas sem militares. Né? Sem militares. Principalmente sem militares. Viu? Principalmente com a liberdade, com a democracia. Não, nunca com aquela... Eu sou totalmente contra a ditadura em qualquer circunstância. Eu sempre falei isso. Prefiro uma péssima democracia do que uma boa ditadura. Show pra lá, ditadura, né? Essa democracia nossa que é boa. Então é o seguinte, é preciso levantar a autoestima do eleitor, é preciso que o eleitor vá às urnas com convicção que está participando de um processo democrático. Isso é que e a obrigação é dos partidos políticos. A obrigação é do senhor Vanderlan Cardoso, é do senhor Antônio Gomide, é do senhor Urides Rezende Machado, é do senhor Júnior do Friboi, é do senhor Marconi Perillo, é dos partidos da esquerda. Elevar a autoestima do povo brasileiro e fazer com que esse eleitor acredite nesses projetos e, acima de tudo, não decepcionar esse eleitor, o que for eleito. Só assim a autoestima do povo brasileiro e o crédito político será recuperado neste país. Verdade. Em relação ainda ao Vanderlan, eu gostaria de dizer o seguinte: o Vanderlan precisa, daqui até o mês de junho, costurar uma boa aliança, uma boa composição, coligação, para ele ter bom tempo de televisão. O problema é que não tem partido, o problema está difícil. O Urides Rezende... Ele não está conseguindo segurar o PDT mais, né? O PMDB hoje não tem, com o Urides Rezende não tem nenhum partido ainda. Porque se ele não tiver tempo de televisão, certo, vai ser muito difícil ele conseguir apresentar os projetos de governo em tão pouco tempo, né? Muito rápido, é muito difícil a apresentação. Ele tem que lutar muito para conseguir aí alguns aliados. Ou seja, para ele está faltando partido. Está faltando partido. Agora, o que é pior não é isso, não. O pior é que essa demora na definição do PMDB está deixando também o Urides sozinho, né? Porque o Urides não tem partido hoje. Ninguém sabe quem vai ser o candidato. Não sabe se ele vai ser candidato. Os partidos que tem do PMDB já estão fechados com o Júnior do Friboi, pelo que eu estou sabendo. O PTN... Mas você sabe que tem partido que está fazendo isso? Está deixando assim na última hora, né? Justamente para ver na Bolsa de Valores qual que é o apoio maior. Qual que é o apoio maior? Pois é, poucos. Não, você falou certo. A maioria já estão definidos ali com a base do governo, o PT já está de lá, alguns estão com o Júnior do Friboi, outros estão ali com o Vanderlan, quer dizer, que está assim, independente, eu acho que muito poucos aí que ainda não se posicionaram. Por isso é que é necessário que seja lançado aí a oposição, tem que definir o candidato dele, o PMDB tem que definir, porque a hora que o PMDB definiu a candidatura ou de Urides ou do Júnior de Friboi, vai clarear, né, a situação política que vai acontecer daqui. O que a gente observa aí nesse momento é que parece que as relações entre Urides e Júnior do Friboi estão muito, a tensão está muito elevada. Muito elevada, muito elevada. A gente nota também que o Júnior do Friboi, embora seja um empresário bem sucedido, né, mas assim, mas na política ele às vezes faz algumas declarações que acabam criando problemas para ele mesmo, né? Provocando o ex-prefeito Urides Rezende, por exemplo. Não adianta ele ganhar a convenção, né? Mas se ele não tiver o apoio do Urides, o Urides entusiasmado, mas uma coisa está definida, hein? Nós estamos chegando ao final do programa, mas nenhum dos dois vai levar 100% do PMDB. Não leva. Isso aí já é praticamente definido, que o grupo que perder, uma boa parte vai ficar... Deve buscar uma outra alternativa. Buscar uma outra alternativa. Divino Olávio, o presidente do Clube dos Repórteres Políticos do Estado de Goiás, foi muito bom bater esse papo aqui com você. Obrigado pela sua presença. Prazer é todo meu em participar do programa aqui, sempre fui convidado, né, aqui com você, que é um amigo de tantos anos, Ulisses, meu editor no Diário da Manhã durante vários anos, aprendi muito, trabalho com ele, um grande profissional, um grande professor de jornalismo, né? Sem dúvida. E estar participando com vocês aqui é sempre uma alegria muito grande. Verdade. Ulisses, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Vou mandar um abraço para o Jonas Rocha, liderança comunitária do Faz Salvila, que está lutando ali pela não poluição do córrego Cedro. Um abraço para você, Jonas Rocha. Tá certo. Meu abraço hoje vai para o jornalista Ney Raimundo Fernandes, meu irmão, meu amigo de fé,
grande companheiro, meu abraço para você. E o convite para você voltar a nos assistir na próxima segunda-feira, às 22h30, com mais um programa Canal Aberto. Até lá, boa noite, obrigado pela audiência.